Você já ficou acordado de madrugada pensando numa escolha que não fez e imaginando como seria a sua vida se tivesse feito diferente? Um emprego que não aceitou, uma pessoa que deixou ir, uma palavra que não disse na hora certa. Esse sentimento tem um nome: arrependimento. E é uma das experiências mais humanas e mais dolorosas que existem. Mas e se eu te dissesse que a versão de você que fez diferente pode existir de verdade, não como metáfora, mas como realidade física? Isso é o que algumas das teorias mais sérias da física moderna sugerem. E hoje você vai entender por quê. Eu escolhi esse tema hoje porque acho que todo mundo já se fez essa pergunta. E a resposta da física é muito mais surpreendente do que qualquer resposta que você já imaginou. Primeiro, vamos estabelecer o que multiverso não é. Não é o universo Marvel, não é o universo DC, não é ficção científica. Os universos Marvel e DC são as duas maiores franquias de ficção de super-heróis do mundo. Ambos são universos compartilhados e multiversos. Multiverso é um termo que cobre diferentes teorias científicas que prevêem a existência de universos além do nosso universo observável. Essas teorias não foram inventadas para explicar ficção. Elas emergiram como consequências matemáticas de teorias que já funcionam muito bem. O físico Max Tegmark, do MIT, identificou 4 níveis distintos de multiverso, cada um baseado em uma teoria diferente. Cada nível é mais perturbador que o anterior, e vamos explorar todos os 4, do mais familiar ao mais vertiginoso. A teoria mais diretamente ligada ao seu arrependimento é a interpretação de muitos mundos, proposta por Hugh Everett Terzo em 1957. Para entendê-la, precisamos falar sobre o comportamento estranho das partículas quânticas, especificamente sobre o experimento da dupla fenda. Uma partícula quântica, antes de ser observada, existe em superposição. Ela está em todos os estados possíveis ao mesmo tempo. A interpretação tradicional diz que ao observar a partícula, ela colapsa para um estado. Everett perguntou: e se ela não colapsasse? E se, em vez de escolher um estado, o universo se dividisse em tantos ramos quantos estados possíveis existissem e todos fossem reais? Na teoria de Everett, cada medição quântica divide o universo. Cada decisão subatômica gera um ramo novo e todos os ramos existem. Pensa na dimensão disso. Cada vez que um neurônio no seu cérebro dispara para um lado em vez do outro, pode estar criando um universo inteiro. Você é literalmente um criador de universos. A segunda teoria vem da cosmologia, especificamente do que aconteceu frações de segundo após o Big Bang. Em 1980, o físico Alan Guth propôs a teoria da inflação. Nos primeiros instantes, o universo se expandiu exponencialmente, muito mais rápido que a luz. Essa teoria explica muito bem a estrutura do universo que observamos e foi reforçada por várias evidências independentes. Mas ela tem uma consequência perturbadora. Se a inflação começou, ela pode nunca ter parado completamente em todo o espaço. Nesse cenário chamado inflação eterna, o espaço continua se expandindo para sempre e em diferentes regiões. A inflação para e cria universos separados. Cada bolha é um universo completo, com suas próprias leis físicas, suas próprias constantes, seu próprio Big Bang local. Nesse modelo pode haver infinitos universos com leis físicas completamente diferentes, alguns nos quais a vida seria impossível, outros semelhantes ao nosso. A terceira teoria vem de um lugar inesperado, da tentativa de unificar a física quântica com a relatividade geral, a teoria das supercordas. A teoria das cordas propõe que as partículas fundamentais não são pontos, mas sim minúsculas cordas vibrando em 10 ou 11 dimensões. Para funcionar matematicamente, ela exige dimensões extras além das 3 que conhecemos, e isso cria um problema enorme. Existem aproximadamente 10 elevado a 500 formas diferentes de compactar essas dimensões extras, cada uma correspondendo a um universo diferente. Leonard Susskind chamou isso de paisagismo cósmico, uma paisagem de possibilidades inimagináveis, cada ponto um universo com leis físicas distintas.
A crítica mais forte a essa teoria é que ela é quase impossível de testar, o que a torna poderosa matematicamente, mas problemática cientificamente. E aqui chegamos em um dos debates mais apaixonados da física moderna, onde termina a ciência e começa a especulação filosófica. Esse é o ponto em que até os próprios físicos discordam. Tem gente muito séria dizendo que a teoria das cordas não é nem ciência de verdade porque não pode ser testada. E tem gente igualmente séria dizendo o contrário. Quarta teoria é de longe a mais radical e também a mais filosoficamente vertiginosa. É o multiverso matemático de Max Tegmark. Tegmark parte de uma observação simples. A física descreve o universo em linguagem matemática, e essa descrição é incrivelmente precisa. Mas por que a matemática descreve a realidade tão bem? Tegmark propõe uma resposta radical. Porque o universo não apenas é descrito pela matemática, ele é matemática. Se toda estrutura matemática coerente existe como realidade física, então existem infinitos universos, um para cada estrutura matemática possível. Isso inclui universos com diferentes geometrias, diferentes números de dimensões, diferentes tipos de matéria, e universos onde você existe de formas que não consegue imaginar. A teoria de Tegmark é a mais inclusiva de todas. Qualquer coisa que seja matematicamente consistente existe em algum universo. E é a mais difícil de engolir também, porque implica que a diferença entre o real e o possível é apenas uma questão de perspectiva. Deixa eu te dizer o que mais me perturba nessa teoria. Se todo universo matematicamente possível existe, então em algum universo alguém está assistindo exatamente esse vídeo, mas com um resultado diferente. Pensa nisso. Agora vamos ser honestos sobre algo fundamental. Nenhuma dessas 4 teorias foi provada, e algumas podem nunca ser prováveis. O problema básico é que, por definição, outros universos estão além do nosso horizonte cósmico observável, não podemos vê-los diretamente. Mas existem pistas indiretas que os cientistas estão buscando, como marcas de colisões entre universos no fundo cósmico de micro-ondas. Em 2023, uma equipe de pesquisadores publicou evidências tentativas de possíveis cicatrizes de colisão entre universos no CNB, ainda inconclusivas. O telescópio James Webb, com sua capacidade sem precedentes, pode revelar anomalias na estrutura do universo primordial que iluminem essas questões. A fronteira entre física e metafísica é real nesse debate, e os próprios físicos discordam profundamente sobre onde ela está. Você pode estar pensando, tudo isso é muito interessante, mas o que muda na minha vida prática, saber que talvez existam universos paralelos. A primeira coisa que muda é a relação com o arrependimento. Se em algum universo a versão de você que fez diferente existe, então você não perdeu nada para sempre. Isso não é uma desculpa para não agir. É uma perspectiva que libera você do peso de uma escolha para focar no que você pode fazer agora. A segunda mudança é na forma como você pensa sobre identidade. Se existem infinitas versões de você, quem é o você de verdade? A resposta pode ser que o você de verdade não é a soma das suas escolhas passadas, mas a consciência que está escolhendo agora. E a terceira mudança é a mais profunda. O multiverso, se real, implica que cada momento é único e irreversível e, portanto, mais precioso do que imaginamos. Sabe o que eu acho mais bonito em tudo isso? O multiverso, se existir, não nos libera da responsabilidade das nossas escolhas. Pelo contrário, ele torna cada escolha ainda mais significativa, porque esta é a sua versão. Este é o seu universo. O multiverso pode ser real ou pode ser uma consequência matemática elegante sem correspondência física, ainda não sabemos. Mas a pergunta que ele levanta é real demais para ignorar. O que você faz com o universo que você tem? Porque independente de quantos universos existam, este aqui, o seu, é o único onde você está consciente, presente e capaz de escolher. E talvez essa seja a resposta mais profunda que a física quântica tem para o arrependimento. Pare de viver no universo que não foi, e viva no que é. Me conta nos comentários.
Se você pudesse visitar um universo paralelo seu, qual escolha você iria ver? Deixe o like, inscreva-se no Foco Total 72 e ative o sininho. Nos vemos no próximo vídeo.